say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Bravo India E aí pessoal do Trem de Pouso, tudo bom? Para quem não lembra, meu nome é Daniel e eu sou o mentor de vocês na matéria de navegação aérea. Então sejam todos bem-vindos à sexta aula de navegação aérea. Nosso itinerário de hoje, a gente vai falar um pouco sobre proa, rumos e magnetismo terrestre. E a influência que sofre devido ao magnetismo terrestre os nossos instrumentos de voo, ok? Pessoal, vamos dar início então. Vamos falar definição do que é uma proa. Proa nada mais é que aonde o nariz do avião está apontando. É o eixo longitudinal, né? É uma linha imaginária que liga a proa do avião até a cauda, né? A proa, né, nem sempre vai ser igual ao rumo. O que é o rumo? O rumo é a direção que eu estou seguindo no plano terrestre, ok? A gente tem o rumo verdadeiro e o rumo magnético. Dependendo do norte que a gente utilizar, a gente vai utilizar o norte verdadeiro ou o norte magnético. A gente vai ter o rumo verdadeiro ou o rumo magnético, ok? Também, lembrando da aula passada, o que é a rota mesmo? Rota nada mais é que a trajetória que a gente está passando na superfície terrestre, tá? Seria a trajetória, o caminho que eu estou percorrendo no meu plano terrestre, ok? Vamos falar um pouco do que influencia durante o nosso voo para mudar a proa do nosso rumo, né? A atmosfera, né, influencia muito o nosso voo que a gente está planejando, né? Nem sempre a gente calcula o vento que está lá em cima ou como ele vai agir na nossa aeronave, tá? Eu tenho aí a diferença entre o rumo e a proa. A diferença do rumo e da proa é a minha deriva. O que é a deriva? Nada mais é que o vento tentando me tirar da minha rota que eu tracejei, ok? Então, o vento influencia na minha rota, tá, pessoal? Mudando a proa do meu rumo que eu estou seguindo, ok? Então, a diferença da proa que eu estou mantendo para o rumo que eu estou seguindo, né, é a minha correção de deriva. Eu estou corrigindo o efeito do vento na minha aeronave, ok? Então, o ângulo formado do rumo que eu estou seguindo para a proa, né, é a minha deriva. O ângulo formado da proa que eu estou seguindo para o rumo que eu quero seguir, né, é a minha correção de deriva. Ok, pessoal? Vamos dar prosseguimento aí na nossa imagem aqui. Nós temos o nosso aviãozinho, né? Planejei uma rota para ele aí, tracei uma reta, né? E ele está indo bem belo ali no nosso voo, ok? Porém, começou a soprar um vento. O vento está tentando me tirar do meu rumo, da minha rota desejada que eu planejei, ok? O que eu vou ter que fazer? O vento ele está soprando da minha esquerda aqui. Nesse caso, eu vou ter que diminuir a minha proa para corrigir e manter a mesma rota que eu gostaria de manter. Né, pessoal? Lembra que o nosso planejamento começa no solo. Eu não simplesmente pego e vou para algum lugar sem algum planejamento. Eu tenho que ver aonde eu quero cruzar em uma determinada cidade, localidade, ou rios, montanhas e relevo que eu planejei para minha rota, ok? Então, o meu aviãozinho, se eu não corrijo o meu vento, ele vai me tirando cada vez mais da minha rota que eu planejei desejada para chegar naquele lugar, ok? Então, o meu rumo, né? Eu vou caracterizar o meu rumo em dois. Eu tenho o rumo magnético e o rumo verdadeiro, né? E aí entra na nossa segunda parte da aula de hoje, ok? Que é o magnetismo terrestre. Tá? O plano terrestre, todo mundo sabe, nas aulas de geografia de vocês, que a Terra é um grande imã, né? Poderia é um grande imã? Sim, é um grande imã. Né? Devido ao magma, lá, uma série de influências, eu tenho um campo magnético que envolve o meu planeta, ok? A diferença do norte verdadeiro para o norte magnético, tá? É chamado de declinação magnética, né? Cada posição aí em relação à Terra, eu posso ter uma declinação magnética diferente, ok? Ela pode ser uísque ou eco, né, pessoal? Lembrando que o uísque é o oeste e o eco é o leste, ok?
Então, pessoal, eu vou dar prosseguimento à nossa matéria falando um pouco sobre declinação magnética. Lembra, ela pode ser eco ou whisky, né? Como eu vou saber a diferença delas? Ela é exposta na carta de vocês, tá, pessoal? Vocês não têm que decorar qual é a declinação magnética da localidade que vocês estão, tá? Ela é expressa, na carta que vocês estão utilizando para navegação, ok? Cada localidade ela tem uma declinação diferente uma da outra. Lembrando que o norte verdadeiro, para mim, o norte verdadeiro aqui é um. Para vocês que vocês estão assistindo em casa aí, é outro norte verdadeiro. Porém, a gente tem uma coisa em comum, que é o norte magnético. Como eu vou obter o norte magnético? Através de um equipamento, de um GPS, de uma bússola, né? O equipamento mais utilizado hoje é a bússola, que é obrigatório em todas as aeronaves. A gente tem uma bússola para a gente saber aonde a gente está em relação ao norte magnético. Tá, pessoal? Dando prosseguimento aqui, eu preparei uma imagem que caracteriza o nosso campo magnético envolvendo a nossa Terra, ok? É o nosso planeta. Essas linhas que estão cercando o nosso planeta, as linhas magnéticas, são linhas imaginárias, né, pessoal? Ela não existe, ok? E vocês podem perceber aqui que o norte verdadeiro está deslocado, né, em relação ao norte magnético, ok? Tá, pessoal? Essa imagem aí define bastante a diferença do norte verdadeiro para o norte magnético, tá? Chamando a diferença do norte verdadeiro para o norte magnético é declinação magnética. Aprofundando um pouco sobre declinação magnética. A declinação magnética são linhas, né, que cruzam o nosso planeta, onde indicam exatamente aonde está o meu norte magnético, ok? O meu norte magnético são linhas chamadas de, são caracterizadas em 3, pessoal, tá? São linhas isogônicas, tá? As linhas isogônicas são linhas que unem pontos de mesma declinação magnética. Então, isogônicas, né? Mesma declinação magnética. Temos também as linhas agônicas. Pô, agônicas, só nomezinho estranho de novo hoje, Daniel. Pois é, pessoal, a navegação tem muitos nomes estranhos. Vamos assimilar todos eles, ok? As linhas agônicas são linhas que unem pontos de declinação magnética nula. Nulo igual a zero, tá, pessoal? Então eu não tenho uma diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Isso é possível? Sim, tá? Em alguns lugares do planeta, o norte magnético está exatamente alinhado com o norte verdadeiro. Essas linhas são linhas agônicas, tá? Que unem esses pontos de declinação magnética nula, ok? Temos também as linhas isoclínicas ou isopóricas, tá, pessoal? Nomezinho bem diferente também, tá? As isoclínicas são linhas que unem pontos de mesma inclinação magnética, tá? Pô, mas inclinação, sim, pessoal. Lembra que o nosso planeta, ele tem uma inclinação. Ele não é exatamente reto, ok? Ele tem uma inclinaçãozinha. E dependendo de onde vocês estiverem, a inclinação pode estar whisky ou eco, ok? Voltando um pouco, então, sobre declinação magnética. Pô, Daniel, quando eu vou saber que eu tenho que aplicar a minha declinação? Aonde eu vou aplicar a minha declinação magnética? Pessoal, muito fácil. Se eu quero descobrir aonde está o meu norte magnético, tá? Basta eu pegar o meu norte verdadeiro, somar ou diminuir a declinação magnética, tá? Então, para obter o rumo magnético, eu preciso ter o rumo verdadeiro e o rumo magnético, ok? Preparei uma imagem aí, lembra, né? Pessoal, antes de colocar a imagem, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando eu vou saber que eu tenho que diminuir ou somar a declinação magnética? Basta saber qual é a declinação de vocês. Se ela for whisky, eu vou somar, ok? Whisky mais, eu gosto, né, de whisky, ok? Lembra, whisky mais, whisky nunca é pouco, sempre mais, ok? E o eco, que é o leste, eu vou diminuir, tá? Então, whisky mais, eco menos, ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa imagem aí. Vocês estão olhando, preparei uma rota para vocês, tá?
Estão vendo a minha imagem do meu mapa, onde o norte verdadeiro é exatamente na linha vertical do meu meridiano aí, tá? Eu vou fazer um voo, tá? Tracei a minha rota exatamente 90 graus com o meu norte verdadeiro, ok? Vocês estão percebendo que no canto esquerdo da imagem de vocês passa uma linha tracejada com o número 17 graus whisky. Isso aí é a minha representação da minha declinação magnética. Eu vou pegar esse 17 whisky e vou, devido ele ser whisky, somar exatamente com o meu rumo verdadeiro. Então eu vou obter o meu rumo magnético. Né, pessoal? Então eu vou pegar os 90 e simplesmente somar os 17. Simples. Agora eu tenho o meu rumo magnético. Tá? Então o meu rumo magnético aqui seria o 90 mais 17. Daria o meu 107. Ok, pessoal? Fácil, né? Sem complicação. Se fosse o eco, pessoal, se fosse, no caso, 17 graus eco, eu ia pegar o meu rumo verdadeiro, que é os 90, e diminuir o 17. Então, a letra que procede o número de graus da minha declinação magnética vai definir se eu vou somar ou diminuir. Tranquilo? Então, eu acho que ficou bem simples, né? Ficou bem assimilado para vocês aí o que é uma declinação magnética. Declinação magnética nada mais é que a diferença do norte verdadeiro para o norte magnético, ok? São classificadas em 3, as linhas dela, né? São linhas isogônicas, agônicas ou isoclínicas, né? Relembrando cada uma delas, as linhas agônicas, declinação magnética nula. As isogônicas são de mesma declinação magnética. Seria a mesma localidade que no nosso exemplo anterior, todas as linhas que cruzam a declinação magnética de 17 graus, ok? Dando prosseguimento, as linhas isoclínicas. As linhas isoclínicas não tem muito a ver com a declinação magnética, e sim com a inclinação da Terra. Inclinação, ok? A inclinação magnética. Pessoal, então as isoclínicas são linhas que unem pontos de mesma inclinação magnética. Tranquilo? Dando prosseguimento, então, vamos falar um pouco sobre inclinação magnética. Por que ocorre a inclinação magnética? Esse efeito é devido à própria inclinação da Terra, né, de diferença do norte verdadeiro para o norte magnético. Tá? Essa inclinação aí, ela não varia. Tá? Ela vai sempre se manter constante devido à inclinação da Terra se mostrar sempre constante. Ok? O que ela afeta? Ela afeta a minha sensibilidade da minha bússola. Tá? Ela vai ter algumas componentes verticais e horizontais. Tá? As componentes verticais, elas são mais sensíveis a 90 graus com os polos, que são nas linhas do Equador, né? E elas são menos sensíveis nos polos, ok? Essas são as minhas componentes verticais. As componentes horizontais, né, que afetam a minha bússola, a sensibilidade da minha bússola, é o contrário, tá? Ela é mínima nos polos e máxima no Equador, como eu vou demonstrar na imagem a seguir aí, tá, pessoal? Vocês peguem e olhem bem aí o nosso aviãozinho, né? No nosso plano terrestre, a bússola está sofrendo uma certa influência, ok? Vocês podem perceber que a força magnética ela vai se sensibilizando à medida que eu vou chegando no polo, ok? No polo norte. Tá? Ela vai se sensibilizando nos polos e vai diminuindo a sensibilidade dela no Equador, ok? Então aqui tem um exemplo de componente vertical e o componente horizontal. Tá, pessoal? Nosso desenho do nosso avião aí no plano terrestre com a bússola. Preparei também uma explicação muito legal aí para vocês do que é uma bússola, né? E de como ela funciona. A bússola nada mais é que um equipamento de auxílio à navegação onde vai indicar o nosso norte magnético, ok? Lembra que no magnetismo terrestre, né, a força do lado oposto de cada ímã, elas se atraem, ok? Então eu vou dizer para vocês agora uma coisa que pode deixar vocês confusos.
O Polo Norte, na verdade, é a sensibilidade do Sul, onde o magnetismo terrestre está indo todo para o Polo Norte, saindo do Polo Sul e indo para o Polo Norte. Seria o nosso positivo e o nosso neutro. O Sul seria o positivo, enviando o magnetismo para o Polo Norte. Tá, pessoal? Isso é importante a gente saber só para ver aonde está localizado exatamente o nosso Polo Norte, né? E a gente localizando através da nossa bússola. Então, retomando, a bússola seria um equipamento, né, de auxílio à navegação que vai me indicar onde está o meu norte e o rumo que eu quero seguir. A nossa bússola ela é considerada um equipamento de suma importância para a navegação e ela leva em consideração o norte magnético, não o norte verdadeiro. Ela sempre vai apontar onde está o norte magnético, tá? Mas devido a ter o nosso magnetismo ser influenciado por equipamentos próprio dentro do avião e externos, a bússola ela precisa ser envolvida com um líquido, tá? A gente pode envolver ela, o limbo dela, né, para diminuir esse efeito externo da nossa aeronave, até mesmo colocando querosene. Tá? Os dois tipos de líquidos que são colocados são o xileno, né, e o querosene. Né? Lembrando que o querosene é um pouco mais barato, então as bússolas geralmente são envoltas com querosene, tá, pessoal? Na nossa navegação aí. Tá? Preparei ali uma imagem, tá, que vocês estão acompanhando no PDF, colocando aqui no nosso editor a nossa imagem da nossa bússola que a gente encontra do nosso avião, ok? Essa linha vertical que está bem no meio do visor da bússola é a nossa chamada de linha de fé. Essa linha de fé representa o rumo que a gente está seguindo naquele momento, ok? Então, a ANAC gosta de perguntar aí qual é a linha que cruza verticalmente que a gente se baseia, é a linha de fé, tá, pessoal? Vocês estão vendo na imagem aí também um cartão de bússola, né? Um cartão de desvio, chamado cartão de desvio. Por que existe um cartão de desvio? Tá? Como eu falei antes, né, e alguns equipamentos, até mesmo o próprio motor ou algum ferro próximo à bússola, ela sofre alguma interferência. Tá? Ela vai não buscar tão precisamente o norte magnético assim. Ela vai buscar um norte dela, tá? Que é específico para cada bússola ali. Eu vou ter um cartão de desvio que vai me indicar, tá, qual é o rumo que eu preciso seguir para ir no rumo magnético, né? Seria um cartão, né, que ele vai indicar qual é a proa realmente que eu tenho que manter para prosseguir com o rumo desejado. Tá? Então eu tenho mais um norte, que seria o norte bússola. Cada bússola de cada avião ele vai ter um cartão de desvio, tá? Quando não tem um cartão de desvio, eu considero que ela não sofre uma influência externa ou até do meu próprio avião. Lembrando que até o próprio magneto, né, que faz a centelha da nossa vela, no nosso avião, gera uma influência magnética que pode atrapalhar a leitura da bússola. Então, quando eu levo o avião para manutenção, no momento que eles vão aferir a bússola, eles preparam o cartão de desvio. Eles têm uma bússola externa, colocam lá e comparam com a bússola do avião, né? Livre de qualquer interferência do avião, tá, pessoal? Então eu tenho 3 tipos de norte. O norte verdadeiro, o norte magnético e o norte bússola, tá? Lembrando que o norte bússola é determinado, né, com o cartão de desvio para aquela bússola, ok? Eu acho que ficou bem claro aí para vocês. Lembrando que o nosso cartão graduado, né, vai indicar a direção que eu estou seguindo, né? Como vocês têm a imagem no PDF ali que eu coloquei, o nosso editor colocou para a gente acompanhar. Temos a linha de fé, que é de suma importância a gente saber para não nos basear no nosso norte bússola, né, no rumo que eu estou seguindo. Ok? Vocês podem perceber aí também, preparei, não é só por curiosidade, preparei uma imagem aí para vocês verem como a bússola é por dentro, ok? Colocando, né, nosso editor, só para a gente ver,
Tá? Essa imagem aí vocês têm uma ciência de como a bússola funciona e tudo que precisa para ela funcionar de forma adequada. Tá? Lembrando que é de suma importância a gente saber o que envolve, o líquido que envolve o nosso cartão gradeado para diminuir a interferência externa, né? Que é o xileno ou querosene. Como é de praxe, vamos fazer a recapitulação da aula de hoje. Desde o início, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente viu o que é a proa, né? O que é a proa mesmo, pessoal? Isso aí, é onde o nariz do avião está apontando, ok? Vimos também o que é o rumo. Bom, o que é o rumo mesmo? É a direção que eu estou seguindo no plano terrestre. O rumo pode ser o que mesmo, pessoal? Verdadeiro e magnético, ok? Então, dois tipos de norte, né? Vimos também o que é a rota, né? Rota é o percurso, a trajetória que eu estou passando no plano terrestre, né, pessoal? E também vimos o que é a deriva e a correção de deriva. E quem influencia a gente mesmo, que é a própria atmosfera. Lembrando que a deriva é o ângulo formado do rumo que eu quero até a proa, ok? E o ângulo formado da proa para o rumo é o ângulo de correção de deriva. É o que eu estou corrigindo para manter o rumo desejado, ok? Tá, pessoal? Ficou claro isso aí? Vimos também magnetismo terrestre e vimos que temos dois nortes, né? Na verdade, até três. O norte verdadeiro, o norte magnético e o norte bússola, ok? Lembrando que a gente viu a diferença do norte verdadeiro para o norte magnético, que é a minha declinação magnética. Vimos também os tipos de declinação magnética que eu posso encontrar, que são as linhas agônicas, linhas isogônicas e isoclínicas. Vimos também como é que a inclinação magnética afeta a minha bússola. Né, pessoal? A inclinação magnética, né, exerce uma diferença de componentes, né, verticais e horizontais. À medida que eu vou me aproximando dos polos, uma vai ficando maior e a outra menor. Mesma coisa quando eu vou aproximando no equador. A componente vertical vai ser diferente e a horizontal também. Tá? Vimos também como é que seria uma bússola por dentro e vimos o líquido que envolve o nosso cartão gradeado, que é o xileno ou querosene. Vimos também a linha de fé, né, que é onde eu vou manter o rumo em relação ao norte bússola. Vimos também que a bússola interna do nosso avião sofre influência tanto de campo interno quanto externo da aeronave. Lembrando que até o magneto, né, pessoal, falei ali, que ele tem uma forte influência, né, ou qualquer metal próximo da minha bússola, né? Vimos também como é que funciona o cartão gradeado, né, que nada mais é que a direção que eu tenho que manter para manter a direção correta em relação ao norte magnético. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, assistam a aula novamente. Caso ficar com dúvida de novo, me contatem nos contatos aí, tá? E nos vemos na próxima aula. Say again, please. After 5 minutes, fly heading the taxi. Bravo.